Fala, rapaziada, eu, Sérgio Malibu, tô com um vídeo inédito. Vocês têm que ficar até o final. Eu tô com um rapaz chamado Júlio Fernandes, mais conhecido como Foca, o cara que tava com a prancha que o Havaiano quebrou. Fique até o final desse vídeo. Com licença, sai da frente, quero ver o mestre Sérgio Malibu. Onde ele está? Ele disse que já estava chegando. Ótimo, vou esperá-lo aqui. Fala, Malibá! E aí, Focão, casca grossa. Maior Beleza, prazerzão estar contigo aí. Pô, prazer te ver aí. Estamos aí nos Estados Unidos. Foca é mestre de jiu-jitsu, aluno do Cássio Gracie. E hoje nós vamos ouvir um pouco da versão, né, do Foca, que é o cara que estava comigo, que eu contei essa história do Havaiano. Eram duas pranchas, né? Eu não vou falar mais, vamos ver o que ele lembra. Vamos ver se a memória do bichinho tá bom, né? E aí, Foca, o que você lembra desse dia? Bom, o negócio é o seguinte, a gente tava no arpoador, né? Eu e você lá e tal, tinha as marolas ali. E, pô, eu pegava muita onda naquela época, né? Então eu olhei assim uma hora e disse, ó, Serginho, eu acho que, pô, ali no Pepino vai estar altas ondas. Pepino é uma praia em São Conrado, para quem não é do Rio de Janeiro, onde tinha um hotel nacional, né? Exatamente. Aí, pô, a gente pegou o carro, fomos lá pro Pepino e tal. Pô, Naquele tempo tu tinha carro? Eu não tinha carro, pô. Aí, Eu andava a pé. Eu andava a pé. Você lembra qual era o carro? Eu acho que era o Fusca, não é não? Era um Fusca azul, o meu primeiro carro. Pô, um Fusca azul, a gente, pô, pegou umas pranchas ali, não tinha nem prancha, pra te dizer a verdade, nessa época, pô, era garoto. Conta tudo. Meus pais, entendeu? Meu pai principalmente não financiava o surf, porque ele dizia, pô, surfista é tudo malandro, só quer fumar maconha, não sei o que e tal, aquele negócio de praia. Então, pô, eu tava sem prancha, sem carro, sem dinheiro, e, pô, encontrei o Serginho disse, não, pô, então vamos lá ver a zona. Aí, pô, ele me emprestou a prancha dele, nós fomos ali pro Pepino. Qual era a prancha? Conta, tem que botar os detalhes para. A prancha era uma energia. Energia, a prancha do Felipe Dilon, Lipe, pai do Felipe Dilon. Exatamente, o Lipe foi uma patrocinadora uma época também. E, pô, a prancha boa, rapaz, mas nessa época nem cordinha a gente tinha. Você lembra da cor da prancha? Eu me lembro da cor. Eu acho que era meio verde, né? Não, era verde embaixo e vinho em cima, né? Exato. Pô, a prancha bonita. Pô, a prancha muito boa. Aí fomos ali pro Pepino e, pô, era a época ali antes do AMS 5000, quer dizer, tinha uns gringos ali pegando onda. Na verdade era o evento da OMS 5000, antes do evento rolar, né? Exatamente. Eles estavam surfando no Brasil. Fazendo treinamento. Exato. E tal, não sei o que. E a gente também tava ali, eu competi no AMS 5000. E, pô, a gente foi pegar uma onda ali, aqueles caras lá, tava Michael Rowe, tava Mike Purpos. Uns caras ali, uns surfistas daquela da época, que, pô, pra dizer a verdade, eram até nossos ídolos, entendeu? Porque a gente comprava a revista Surfer, Surf Magazine, não sei o que. As duas que tinham na época, né? Exatamente. Aí, pô, fui pegar onda ali, naquela época não tinha cordinha, era uma época antes da cordinha, né? O strap que bota na prancha. Quer dizer, pra tu ver isso, era 1970 e cacetado. 76, 77. 76 eu acho, porque ali eu tava começando a fazer jiu-jitsu, era faixa branca. Aí, pô... Eu nem jiu-jitsu fazia. Aí, pô, eu pegava bem, entendeu? E o Pepino, às vezes a onda vinha assim meio de lado. Exatamente. E, pô, ela abria, em vez de direita, em vez de esquerda, ela abria a direita. Aí juntava ali um pico e eu saía do lado esquerdo para ir pro lado direito, já dentro do tubo. Aí foi o que aconteceu ali, né? Entrei ali, botei no tubo, não sei o que lá, e, pô, quando eu saí do tubo, pô, o cara tava ali, parado ali, igual um pato, não sabia o que fazer. Aí, que pô, era uma onda torta, vamos explicar. Era uma onda que vinha da direção do Leblon para Barra. Havia uma onda de lado e uma onda de frente. Exato. Então essa onda de lado a onda batia na pedra, a onda voltava, batia quase, fazia um pico. Fazia aquele dava para esquerda e às vezes para direita. E aí eu às vezes entrava do lado esquerdo para ir pro direito. Aí já saía ali dentro do caroço. Só para vocês entenderem, o Foca era um dos melhores surfistas da época, e todo mundo sabe disso. Na época ninguém tá querendo agradar, né? E é isso que ele tá falando. Tinha ele que pegava bem para direita e o PP pegava muito bem para esquerda. Exato, né? E é o que eu te digo, entrei no tubo ali, quando eu olhei, que saindo do tubo, tava o cara ali parado com a prancha dele. O Havaiano, né? Aí, pô, disse, vou matar esse cara, né? Porque, pô, saindo do tubo assim, eu pulei da prancha, entendeu? Pra não acertar o cara, entendeu? E a prancha parece que bateu nele assim meio de lado, não pegou nem em cheio, senão tinha matado o cara, rapaz.
mas cortou um pouco do supercílio do cara, e a prancha foi para areia, né? E ele, pô, levantou e já começou a falar em inglês, naquela época eu não falava inglês. E agora? Ah... Tá dominando, tá dominando. Pô, aqui eu moro nos Estados Unidos há 35 anos. Pô. Aí o cara falando, isso, aquele, bababá, eu entendi que, pô, ele tava nervoso, brabo, nervoso. Eu falei pra ele, pô, compadre, tu tá aí debaixo do pico parado aí, pô, tá me vendo sair do tubo, tu devia sair pro lado, entendeu? E eu não sabia que o cara era gringo, né? Aí o cara começou a falar, fuck you, bababá, bebi, a mão na cabeça e tal, e queria brigar. Minha prancha, a prancha do Malibu tava lá na areia, né? Aí o cara virou e foi pra areia. Aí eu saí nadando e tal. Então ele teve intenção de brigar naquele momento? Ele, não sabia disso. Ele já tava falando, entendeu? Gritando ali, falando palavrão. E eu saí nadando e ele saiu na frente, porque ele tava montado na prancha. Ele deitou, saiu na areia e tal. Quando chegamos ali na areia, o cara já... Deu uma quilhada. Deu uma quilhada na prancha. Parou de um lado ao outro, me lembro. Aí eu falei, Aí o cara falando em inglês, que não sei o que, quero brigar, agora fuck you, this, Aí, pô, o cara era grande, né, mano? Eu pesava o quê? Pesava, sei lá, 55 quilos. 60 quilos, mais ou menos. 130 pounds. Eu era um cara leve, né? Pô, tinha 15 anos na época, 16 anos. 16, 17 anos. E, pô, o cara já era um homem, né? Era um adulto, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá quanto ele tinha. E, pô, o cara era enorme, devia, sei lá, pesar quase 100 quilos. Não, mais, cara. Pô, o cara é enorme. 130 e poucos quilos. Né? O cara é enorme. E eu fazia jiu-jitsu ali, mas, pô, era aquele negócio, eu treinava um dia, aí desaparecia 2 semanas, o Cássio, pô, eu queria academia. Mas era... O Júlio Foca é formado pelo Carson Grace, né? Aí o cara começou a falar, quebrou a prancha, aí eu falei, pô, o que é isso? Ele queria brigar. Aí, pô, o Serginho veio também, viu aquele... Não, na verdade é o seguinte, a minha parte eu vou te dizer, a gente naquela época entrava dentro d'água, ficava 3, 4 horas, hoje eu entro na água, em 15 minutos já tá doendo meu ombro, eu saio. Foca ainda tá conseguindo pegar a onda bem ainda, porque a gente, nas nossas conversas em off, ele me falou, tá com o quadril zerado ainda, né? Isso é o prêmio, a grande medalha da vida, é você chegar com mais idade, com o corpo funcionando da melhor maneira possível. O Foca realmente tá todo funcionando bem, que eu já tive o prazer aqui de ver ele. Inclusive me mostrou aqui umas posições para melhorar, aqui umas dor novas. Mas aí eu saí, quando eu vi que o Foca já tinha saído da água, eu achei estranho, porque ninguém ficava só 30 minutos na água. Aquilo foi em 30 minutos que a gente entrou na água, o Foca na beira. Eu falei, pô, tá na beira? Por quê? Aí saí da água para ver o que aconteceu. Aí dali você continua. Aí o cara, pô, né? Gritando ali, querendo brigar, não sei o que. Aí virou e falou assim, Malibu, o cara quebrou tua prancha. Aí eu falei, pô, Serginho, o cara quebrou tua prancha. Aí, e ele gritando, né? Aí eu disse, pô, vamos juntar esse cara, porque o cara era grande, né? Vamos juntar ele. Mas aí o que acontece? Os outros caras, os havaianos, começaram a sair da água também. Aí eu pensei, pô, a gente vai apanhar aqui. Entendeu? Se fosse 2 em cima do cara, talvez a gente ainda, sabe que solucionava. Acho que não, hein? O cara era grande, né? Mas eu acho que 2 contra 1 numa dessas, porque eu e meu irmão, a gente teve... vocês dois já eram... Eu e meu irmão, a gente teve muita briga de 2 contra 1, entendeu? O cara ia pegar um que a gente era pequenininho, mas vinha o outro e já acertava. Aí eu achei que, eu e o Serginho, a gente achou que a gente ia dar conta do cara. Mas aí começaram a sair da água os outros gringos, Mike Purpa, não sei o que, já começaram a se juntar ali. Aí eu falei, pô, Serginho, a gente vai apanhar aqui. Isso aqui não. Aí eu disse, a gente vai apanhar aí. Aí eu falei, não, vamos embora. Não, aí você falou assim, vamos pegar uns pau, umas pedras. Aí eu falei, vamos embora. Aí subimos. Quando a gente subiu, eu olhei lá pra baixo e ainda falei, Foca, melhor a gente trazer mais uma rapaziada aí. Porque já saíram os gringos todos dentro da água, entendeu? Tinha, sei lá, 7, 8... Tu lembra que a gente trouxe? Eu me lembro de um que a gente trouxe. Você lembra que a gente chegou de 5 lá, né? Na volta. Você lembra quem estava com a gente, não? Não me lembro. Eu acho que o Helso tava, né? Helso acho que não tava, não. Não? Não, Helso não tava. O artista. Tava o artista? Artista. Aí um eu não lembrava, já era o artista. Hare Krishna. Hare Krishna. Ele era parceiro, é bom de briga também. O Hare Krishna era de encarar. O outro era o Danilo. Danilo Negão. Danilo Negão, forte pra caramba do arpoador. E o outro terceiro, eu realmente não lembro qual era. Mas pra gente... Talvez seja o Bustamante, hein? O Bustamante, irmão mais velho do Murilo. Marcelo. Acho que foi o Marcelo. Pô, a gente chegou lá, os caras já tinham ido embora. Entendeu? Aí, pô, a gente voltou pro arpoador, aí o Helso apareceu lá. Aí, pô, falei, não, Helso, aconteceu isso, aquilo, porque o Helso é gente boa. Eu era chapa ali, né, entendeu? Criado ali também no Arpex. E, pô,
ficamos de encontrar os gringos e aí eu disse, ó, o negócio é o seguinte, eu vou dar uma bolacha no cara, aí quando o cara vier em cima, o Helso pula e dá uma finalização no cara, mata leão. Mas aí, o que aconteceu foi que, pô, antes de eu encontrar o cara, o dia seguinte, já quando eu voltei para o Arpoador, porque eu morava em Copacabana, então eu acordava de manhã, então eu tomava meu café e tal, ia para o Arpoador. Mas às vezes eu chegava lá no Arpoador 10 horas, 11 horas e tal. Quando eu cheguei no Arpoador, acho que era 10 e pouco, os caras já estão indo atrás do gringo. Já foram lá, safari, não sei quantos caras. Não, na verdade, a gente tava pegando onda lá no meio da barra. Exatamente. Aí os caras vieram, me chamaram, mas vai lá, continua, Fofão. Aí, pô, eu cheguei no Arpoador e disse, pô, cadê o Malibu, cadê os caras aqui? Ah, não, pô, os caras foram pegar onda lá e procurar o gringo também. Aí eu disse, é mesmo? Porra, mas eu ia começar um negócio com o gringo ali, eu queria dar uma bolacha nesse gringo, porque o cara é muito abusado, rapaz. Não respeita o localismo, não respeita cá, os caras vêm pra cá competir num campeonato e o cara era o guarda-costa lá do Michael Rowe e do Michael Cooper, daqueles caras, entendeu? E era o segurança dos caras. Exatamente. Falaram pra gente lá que o cara já tinha ido na Austrália, tinha batido lá nos australianos, entendeu? Aquele negócio dos Black Trunk dele lá. Porque na verdade o Havaí era o ponto final, todo mundo que era surfista queria ir no Havaí. Então ninguém batia de frente com os caras, porque senão não ia poder mais ir no Havaí, a verdade é. E você não sabe que um ano depois eu estava no Havaí, menos de um ano. Quando te pegaram, não? Não me achou. Eu via ele sempre, eu via ele lá umas 2 ou 3 vezes, e eu vazava sempre que eu via ele. Ele não me viu, ele não me reconheceu. Se ele me reconhecesse mesmo, eu estava morto. Não, mas vou te dizer uma coisa, ó. Eu fiquei sem Havaí, isso foi umas coisas que eu não podia ir no Havaí. Não podia surfar troço internacional porque os caras vinham atrás de mim. Eu fiquei sem o Havaí, eu fui para o Havaí agora, sei lá... Depois de Coroa. Depois de Coroa, fui com o Murilo lá e tal. Fui até na casa lá do Hotman. O Murilo Bustamante. Exatamente, que o chefe dos Red Trunk lá, o Hotman, né? Eu fui na casa do cara, o cara me recebeu muito bem, me deu um calção, me deu uma camiseta e tal, pô, água de coco, entendeu? A gente tem um bom relacionamento lá com os havaianos agora. Mas isso levou uma história e levou também o Rickson, teve que lutar com o cara. Ó, vou te dizer o seguinte, o Rickson tem a meia idade. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Eu entrei no jiu-jitsu por causa disso, pô. Porque, pô, vou te dizer o seguinte... Um cara, moleque, novo, devia ter uns 70 quilos, mais ou menos. Pegar um bicho devia ter uns 120, no mínimo. Pô, isso, entendeu? Eu tinha 16, 17 anos, 16 anos. O Rickson, 16 anos, pegar um cara com 100 e poucos quilos, entendeu? Um garoto, pô. O Rickson era um pouquinho mais pesado que eu, mas o Rickson era um garoto. E o cara era um homem formado, entendeu? Não, às vezes que as pessoas falam assim, porque pegou o leigo. Pô, pegou o leigo, mas com 16, 17 anos, por uma criança praticamente que... Só dele enfrentar aquela situação já mostra uma coragem violenta. Com certeza, né? Com certeza. O cara, cá entre nós, entendeu? Eu não tenho nada contra ele pessoalmente, mas o cara era meio covarde, entendeu? Ele viu os caras menores, pequenos, aí queria bater e fazer fama entendeu? No Brasil. No Brasil. Aí ele quebrou a cara, que brasileiro, sabe o que é? Brasileiro é muito amigo, entendeu? É uma pessoa que é welcoming, very nice, te leva aqui, te leva ali, te apresenta a pessoa. Mas, pô, o brasileiro também não aceita pé no pescoço, sabe o que é? E o cara veio ali querendo botar o pé no pescoço da gente e ele acabou pagando. Queria humilhar a gente. Queria humilhar. O que aconteceu? O Rickson pegou ele, bateu nele, estrangulou ele, desmaiou o cara 2 vezes, entendeu? Aí o cara voltou pro hotel e o nego ficou atrás dele ali no Sheraton, dizendo que, vamos te matar aqui. E o havaiano ficou com tanto medo que ele voltou para o Havaí. Ele não ficou nem no Anime 5000. Ficou traumatizado, não aguentava ouvir voz brasileira, ficava, mudou o nome, bicho. Mas aí é que começaram a respeitar os brasileiros, tu entendeu? Porque o nego achou que eles iam viajar ao mundo batendo nos outros e sabe que os melhores surfistas são os havaianos, os Black Trunk tomam conta de todo mundo. Não, meu amigo. Hoje em dia, tu vai no Havaí, tu vai a Lamoana, tem a academia do Helson. Tu vai no Sunset Beach, tem a academia do Cezinha, entendeu? Tem vários brasileiros agora. Exatamente. Tu vai em Kauai, é o Perdigão, o Limão, tu entendeu? Entendeu? Tem o camarada, o surf e o jiu-jitsu é uma comunidade. O camarada tem que viver em paz com todo mundo, entendeu? Ajudar um ao outro. E esse cara, era um bully, né? É um bully que viu os caras menores, entendeu? Queria
fazer nome nas costas de, criança, entendeu? O adolescente, o cara 14, 15 anos, eles, um cara já formado, grande, e queria bater em todo mundo. Mas sabe o que acontece? É a lei do karma. Chegou o Rickson, cinturou, trouxe para baixo, bateu, pegou as costas, finalizou. É o pão com manteiga do jiu-jitsu, Brad Ambara, entendeu? Não inventou nada, fez as coisas só certinho ali, pegou o cara, e o que aconteceu? Depois disso teve aquela época de confrontação de brasileiro no Avaí, né, que se tu era brasileiro ali, meu amigo tava fudido, nego, desculpa o palavrão aí, mas nego ia te caçar ali. Eles caçaram alguns ali. Eu sabia que eu não podia ir na Avaí. Uma vez o Afrânio, o Rickson fala que fui eu que falei isso, mas não foi eu não. Foi o Afrânio, que o Afrânio casou com a francesa, né? Me lembro. E aí o cara falou, você é brasileiro? Ele falou, I'm French, mas o Rickson fala que fui eu que falei. Mas não fui eu não. Se o cara olhasse pra minha cara, eu não ia poder falar que eu era francês, que ele ia me reconhecer. Exato. Tanto que no vídeo, 31 anos depois, ele lembrou que o cara que estava lá era um dos caras que ele quebrou a prancha, ou seja... O Lipe me disse aí, o Lipe me disse que pra você ir no supermercado lá, tu não podia nem andar pelo asfalto, pela rua. Tu tinha que andar pela praia, se nego vinha de carro ali, os havaianos vinham de carro ali, te vinha andando pela rua, tu era brasileiro, gente tomava um pau. O Lipe ia para o supermercado comprar comida para comer, ele ia pela praia, andar ali pro Sunset, não sei o que, pelas pedras, bababá, ia no supermercado, voltava por ali. Se ele te pegasse na estrada com a sacola, não sei o que, esse cara é de fora. Aí eles ficaram caçando brasileiro lá há anos, entendeu? Mas o que acontece? Hoje em dia tem, sei lá, 10 academias ali North Shore, South Shore, entendeu? Todo mundo ali em paz, nego faz boxe ali também. Eu fui lá, dei um seminário na academia do Sunset Beach Jiu-Jitsu, acho que é um cara do Roller, entendeu? Tava lá o Léo Vieira, entendeu? Foi no seminário também, um semináriozinho, 2 horinhas. E a gente pegou onda lá, eu e o Murilo Bustamante, fomos lá em várias praias, Velziland, Sunset Beach, a gente fez um circuito ali, pegamos altas zonas, os caras trataram a gente super bem. E, entendeu? Acho que isso acabou, entendeu? Mas foi uma época que foi marcante, porque realmente a gente era adolescente e foi levado nessa situação, porque o cara, entendeu? Tu acha que... Eu não tinha intenção de jogar minha prancha em cima da cabeça do cara, entendeu? Foi um acidente ali. Claro, com certeza. O cara tinha que ter visto isso, man, okay, man, I got hurt here, well, I'm okay. Do I need a stitch? Eu preciso tomar uns pontos, não sei o quê. Eu ia levar até o cara no hospital se precisasse, sabe o que é? Mas o cara, a reação dele foi... Foi ruim? Foi ruim, rapaz. Enfrentou a gente ali a troco de nada, a gente não sabia nem... Mas estava acostumado a fazer isso, né? All over the world. Eu escutei falar... nego me disse que esse cara já foi na Austrália, já bateu em australiano lá, foi na África do Sul também, criou uma confusão lá. Então era um cara que, entendeu? Ele era um bully, né, que eles chamam aqui. Um cara que provocava os outros para manter, entendeu? Talvez de insegurança, sei lá. Mas ele aprendeu a lição no Brasil, no Rio. Feitiço saiu como... Não, caiu... O feitiço foi contra o feiticeiro. Foi contra o feiticeiro. E essa história, entendeu? A história que... marcou uma época, entendeu? Fez o Malibu virar mestre. Eu entrei no jiu-jitsu por causa disso. Eu fiquei impressionado com essa briga. Não, Inclusive, você não sabe, Foca. Eu tenho minha família mais próxima são 2 cachorros, né? Que moram comigo mesmo. É mesmo? E um chama Byron e outro Amona. Você já figura, rapaz. Aí, ó. Isso é a época na nossa juventude, rapaz, que eu guardo no meu coração, entendeu? É um troço que, marcou a gente, entendeu? É um troço que, as coisas acontecem na vida da pessoa, entendeu? E tem um resultado que muda tudo. Um acontecimento muda tudo, né, cara? Mudou a trajetória da minha vida. Hoje eu trabalho com jiu-jitsu, naquela época eu nunca nem... A minha essência sempre foi a do surfista, né? Exatamente. Viajar para encontrar o point da onda perfeita. Exato. Sem crowd, né? Exato. E hoje eu viajo o mundo como eu gostava no antiga, só que através do jiu-jitsu, por causa dessa briga aí do Rickson com Exatamente. E eu também, vou te dizer sinceramente, eu comecei a fazer jiu-jitsu lá quando eu era adolescente, que tinha muito amigo meu que fazia. O Marcelo Bustamante, o mais velho dos Bustamante, entendeu? Que foi o cara que, falava do jiu-jitsu e tal. E uma vez fui treinar com ele lá, eu fiz judô quando eu tinha 6 anos. Aí depois, sei lá, com uns 12 e tal, fui pra taekwondo. Aí fiz um pouquinho de capoeira.
Aí depois com os 17 mais ou menos, que o Marcelo fazia jiu-jitsu e tal, não sei o que lá, comecei a fazer também. E aí eu ia lá no Castro de vez em quando, entendeu? Mas era porque eu era mais surfista na época, né? E eu comecei também a faculdade, bababá e tal, mas aí eu já comecei a fazer mais jiu-jitsu. Mas quando aconteceu esse negócio do Amona, com o Rickson, foi que eu comecei a realmente levar a sério, porque eu via o poder, né? O power do jiu-jitsu. Exatamente. Agora eu quero te perguntar o seguinte. Hoje em dia, né, a gente depois que virou, para quem não sabe, o Foca é mestre de jiu-jitsu também, de maneira nenhuma a gente ia sair dali sem se confrontar com aquele cara, né? Exatamente. Então o jiu-jitsu, ele, além de te ensinar a lutar, ele te dá muita segurança, você meio que se obriga, você com certeza, hoje em dia a gente não poderia se acovardar, né, numa situação. Exatamente. A gente teria que, por obrigação, enfrentar o cara. Então essa mudança toda foi feita. A gente foi aluno de Gracies, né? Os Gracies tinham um poder muito grande de entrar na sua mente, de mudar você. Eu me considerava como uma lagartixa, virei a borboleta, eu fiz uma transformação de coragem, de valentia, através da família Gracie, né? Que Exatamente. São uma mentoria muito forte, né? É aquele negócio que dizem, né? Você morre em pé, mas tu não vive ajoelhado. Sabe o que é? O camarada que vive ajoelhado é o cara derrotado, entendeu? Então, como diz aquele filme 300, you die on your feet, but you don't live on your knees. Entendeu? Então aquele negócio que faz aquele espírito guerreiro, que o Cássio, era um cara que, entendeu? Eu quando comecei a lutar pelo Cássio lá, que eu lutei um monte de campeonato ali, fiz até lutas casadas ali, o Cássio dizia, ele criou aquele espírito de guerreiro que, tu não para enquanto o juiz não dá apito, entendeu? Não stop until the ring the bell, entendeu? Então, às vezes tava numa situação ruim, e o Cássio, vê que tu tava ali num sufoco e dizia, sai daí, rapaz, sai daí, entendeu? Então não era nem a técnica, era a luta mesmo, sabe? Então... Uma luta mental, né? Exatamente. Tem que ser forte mentalmente, além da exatamente. Técnica. Mas é aquele negócio, mas a situação ali do Amona, aquele episódio na nossa vida, foi marcante não só para mim, Serginho, o Rickson, entendeu? Ali foi a primeira luta do Rickson na rua. Exatamente. E ali ele ganhou, ele entrou na galera ali, depois daquilo ali. Exatamente. Todo mundo passou a respeitar ele muito mais. Né? Exatamente. Porque, pra te dizer a verdade, é o que eu te digo, quando a gente começou a fazer o vídeo aqui, eu fiquei impressionado. Porque, o Rickson da minha idade... Era muita diferença. Muita diferença de peso, muita diferença de força. O cara era um homem, entendeu? E a gente era pivete, entendeu? Era pivete do Arpex, sabe? O arpoador. A gente ia lá e tirava onda e não sei o que lá e tal, as festinhas e tal. Mas, a gente não tinha condição de encarar um cara daquele. Eu não tinha medo dele. Eu brigava com meu irmão era 2 anos mais velho do que eu. Brigava com meu irmão o tempo todo. Pra quem não sabe, a gente era uma turma muito grande, a gente estava tentando até lembrar, porque muita gente já não está mais presente, né? Renan Pitangui, né? Exato. Pegava onda gigante, andava muito, veio de Copacabana também. O Ronaldinho Ludovico já veio do Arpoador, era para da minha galera ali. Porque todo mundo da mesma. E muitos já foram embora. Não, mas aí, o Arpoador naquela época, a gente tinha um localismo, entendeu? Existia um localismo, mas era um localismo que a gente deixava os caras, quem a gente aceitava, eram bem-vindos. Mas a gente mandava muita gente sair da água, entendeu? Chegava lá, cara vinha do Leblon pegar onda aqui, meu amigo, tu quer pegar onda, tu fica lá do lado de lá. Aqui no Pico é só local. Outra coisa que nós vamos lembrar depois, no próximo vídeo, vamos falar dessas histórias do Arpoador. Vamos falar das histórias de Saquarema, porque era a casa que eu ia para Saquarema, era a casa do Foca, a Foca tinha uma casa em Saquarema. E vamos falar também, que ele também estava num dos vídeos que mais bombou no meu canal, que foi dos irmãos Rebeck. Vamos falar isso depois no próximo vídeo. Dois malucos, aqueles eram dois malucos. Mas vamos falar isso, vamos deixar os caras ver outro vídeo, né, que a gente vai fazer depois. Perfeito. Foca, acho que passamos uma mensagem legal. Obrigado aí por passar teu depoimento aí. E pra rapaziada que gostou, aquele like, aquela curtida. Aloha, always. É isso aí. E tem o curso do Malibu, Escola de Jiu-Jitsu Online. Não deixa não, porque ali tem um básico violento para você. É o seu vídeo de cabeceira para você aprender o básico de tudo. Tá lá, Escola de Jiu-Jitsu Online. Espero vocês lá. Obrigado, Foca. Tamo aí, irmão. Obrigadão. Os.
Fala, rapaziada, seja bem-vindo ao meu método de aulas de jiu-jitsu online. Para você que está longe do jogo, eu espero que essas técnicas possam melhorar o seu jogo. Encontro você lá. Os. Malibu,